Terra hoje se reúne para celebrar a paixão do Senhor, para contemplar este espetáculo de dores que foi a morte expiatória de Jesus no Calvário. E ao vê-lo assim, julgado injustamente, batido, humilhado, escarrado, ao vê-lo numa noite de vigília, ao vê-lo sendo transportado pelas ruas de Jerusalém como um malfeitor, com pés e mãos atados, ao vê-lo açoitado, flagelado, coroado de espinhos, ao vê-lo carregar a sua cruz, ao vê-lo ser rasgado por aqueles ferros, dependurado no madeiro, ao vê-lo agonizar por 6 horas, entre dores atrozes, entre humilhações abjetas, nós nos perguntamos: por quê? Por que aquele que é o mais inocente de todos sofreu tamanha condenação? Por que aquele que não tinha mancha alguma foi desfigurado? Por quê? Este que não apenas é santo, mas é a própria santidade, padeceu uma morte tão cruel. Nos responde o profeta Isaías: Ele levou sobre si as nossas dores e tomou sobre si as nossas transgressões. Ou seja, o pecado era nosso, a transgressão também nossa. Nossa era aquela condenação. Desde Adão nascemos marcados pelo pecado, a tal ponto que Davi diz no Salmo 50, pecador minha mãe me concebeu. Nascemos propensos ao mal e somos maus. Somos todos pecadores. Desejamos o prazer, o poder, a glória. E Deus não podia fingir que nós éramos de fato o que não somos, nem que nós não somos aquilo que nós éramos. Ele não podia desconsiderar o nosso pecado, não podia nos salvar como alguém que faz de conta que o pecado não existe. Porque Ele é justo. Porque Ele é santo. Este é o nosso verdadeiro problema. Nós temos um Deus que é santo. E nós somos pecadores. E diante desse Deus que é santo, nós que somos pecadores,
Não podemos comparecer em justiça diante deste Deus santíssimo. Queridos irmãos, nós somos condenáveis, desprezíveis, somos execráveis, nós merecemos punição. Nós não merecemos o céu, nós merecemos o inferno. Pelos nossos pecados, nós não somos agradáveis, nós somos detestáveis. E nós o somos em nós mesmos. Não é algo que Deus desenvolveu por nós de maneira autônoma. O pecado nos tornou verdadeiramente detestáveis aos seus olhos, justamente porque Ele é santo. E nós, tantas vezes, agravamos essa nossa situação pelo nosso apego ao pecado, pela nossa obstinação, pela nossa irresponsabilidade. O pecado nos é atrativo, nos é agradável. Esta não é uma conjectura, esta é a descrição de quem nós somos. Somos pecadores. E como pecadores, nós merecemos ser punidos. Portanto, temos um dilema. Como é que Deus pode nos perdoar sem deixar de ser justo? Como Ele pode distribuir-nos a sua misericórdia sem deixar de nos punir, como de fato nós merecemos? Então Ele inventou algo extraordinário. Ele inventou uma forma de ser misericordioso sem deixar de ser justo, uma forma de justificar sem punir, um jeito de salvar sem deixar de condenar. E este jeito chama-se cruz. Ele fez algo que é extraordinário. Ele se fez homem. Deus se fez homem, porque só Ele poderia nos salvar. E se fez homem para nos salvar. De um lado, só Ele poderia fazê-lo, de outro, para fazê-lo, tinha de ser homem. Portanto, Ele se fez homem e chamou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele chamou sobre si o castigo que nós merecíamos. Nós éramos filhos da ira, porque detestáveis pelo pecado. E por isso Ele tomou o nosso lugar e ofereceu ao Pai o sacrifício substituto. Éramos nós que merecíamos morrer, éramos nós que merecíamos ser punidos, éramos nós que merecíamos ser condenados. Mas Ele tomou os nossos pecados, morreu em nosso lugar. E Ele que é perfeito, Ele que é inocente, Ele que é puro, foi punido no lugar dos desgraçados, foi condenado no lugar dos culpados, foi execrado no lugar daqueles que mereciam execração. Há milhares de caminhos para o inferno, mas há apenas um caminho para o céu, e este caminho é a cruz.
Ele morreu no nosso lugar, para nos salvar. E hoje, aos pés da cruz, nós nos prostramos reconhecendo: Senhor, eu não posso me salvar. Eu não sou capaz de me justificar. Eu não consigo me redimir. Eu, por isso, creio que o Senhor, misericordiosa e justamente, de maneira admirável, assumiu o meu lugar e morreu naquela cruz para me declarar justo, para me justificar, para me redimir, para me santificar. Como eu não serei grato a este que é o meu Redentor, ao vê-lo assim, santíssimo, imaculado, puro, imune de qualquer culpa, santo, sofrer tamanha injustiça para me justificar? Como não reconhecerei o seu amor? Como não olharei para Ele com gratidão? Como não me prostrarei aos seus pés e direi: Senhor, és Tu o meu Redentor, és Tu o meu Salvador. Eu dependo daquilo que Tu fizeste por mim na cruz, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o iniciador e o consumador, aquele que conclui, aquele que termina a obra da fé. Queridos irmãos, nós podemos hoje renovar a nossa confiança naquilo que Jesus fez por nós. E dizer: Senhor, eu sei que se dependesse de mim, da minha santidade, da minha virtude, da minha bondade, eu já estaria condenado. Eu sei que por mim mesmo eu mereço a condenação. E é por isso que eu não presumo de mim, eu não confio em mim. É por isso que eu apenas confio naquilo que o Senhor fez por mim. Toda a minha confiança está na cruz, naquilo que o Senhor fez por mim, derramando o seu sangue no Calvário. É porque o Senhor derramou a sua vida, é porque o Senhor se sacrificou, é porque o Senhor se colocou em meu lugar, morrendo a minha morte, que eu creio que eu posso ser salvo. Não é porque eu me considere bom que eu vou para o céu. Não é porque eu me considere justo. Não é porque eu me considere capaz. Não, eu sei que eu não sou. Eu só posso ir para o céu por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou. E é aquilo que Ele fez que é a base de quem eu sou. E é naquilo que Ele fez que eu deposito toda a minha confiança. Toda a minha confiança está em Cristo crucificado. Toda a minha confiança está no seu sacrifício. Toda a minha confiança está na sua oblação. E é por isso que eu hoje, com toda a igreja, me prostro aos pés da cruz, porque eu sei que diante dela ninguém está em pé, todos estão prostrados, o mundo inteiro jaz prostrado diante do crucificado, porque Ele é o único Salvador, Ele é o único Redentor, Ele é o único que merece a nossa confiança. Só Ele morreu em nosso lugar, só Ele deu a sua vida por nós, só Ele tinha o poder de fazê-lo, sendo Deus e homem. Toda a minha confiança está nele, e por isso
Hoje eu quero atender o convite do autor da carta aos Hebreus que diz: saiamos também nós junto com ele para fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Ou seja, diante do que Jesus fez por mim, diante de um amor tão grande, eu não tenho mais motivos para confiar nesse mundo. Eu quero quebrar o meu pacto com o mundo. Eu quero romper de uma vez por todas com tudo aquilo que não é Ele. Eu quero deixar para trás. Eu quero dizer ao Senhor: eu sei que eu sou fraco, mas me dá forças para tomar a minha cruz e seguir-te para fora do arraial. Eu não quero mais viver a minha vida. Doravante eu quero viver apenas a tua. Eu quero morrer a tua morte para viver a tua vida. Eu quero dar-me inteiramente a ti, já que tu te deste inteiramente a mim. Eu não quero mais ter nada a não ser a ti. Tu és, para mim, aquilo que é mais precioso. Eu olho para a cruz e vejo Jesus Cristo ensanguentado e digo a Ele: Senhor, eu quero pertencer inteiramente a Ti, porque Tu és a única razão pela qual eu posso ser salvo. Isso é radical. Querido irmão, o que é que você precisa entregar a Jesus crucificado? Com qual pecado você precisa romper? Com qual vício? Com qual conduta desordenada? O que é que você precisa entregar aos pés do crucificado hoje? Porque muitos de nós têm tentado compatibilizar uma vida de prazeres com a salvação. Diante do crucificado, só cabe a atitude de assumir a nossa cruz. Uma vida de renúncia, de entrega, de total dedicação, porque nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos verdadeiramente a punição. Ele é o nosso Salvador. Recusaremos dar-lhe a nossa vida, se Ele nos deu a sua morte. Recusaremos entregar-lhe o nosso corpo, se Ele nos deu o seu. Recusaremos derramar a Ele a nossa vontade, se Ele derramou por nós o seu próprio sangue. Entregue-se a Jesus crucificado hoje. Rompa com aquilo que precisar ser rompido. Quebre com todos os compromissos, com a carne, com o sangue, com o mundo, com o pecado, consigo mesmo. Nós precisamos passar pela cruz com a consciência de que Cristo é o nosso único caminho por causa daquilo que Ele fez. Quando o Evangelho entra em nossa vida, nós não nos tornamos mais os mesmos. Quando o Evangelho nos invade, nós paramos de viver uma vida cristã superficial, mesquinha, em que nós queremos ter o melhor do mundo e o melhor de Deus. Nós paramos de nos enganar. Nós abraçamos a gravidade do que isso significa. Este é um pacto de vida e morte, é uma aliança de sangue. Nós precisamos entender que não é possível viver um cristianismo superficial, feito de ligeirezas, em que nós tornamos o pecado compatível com a graça,
em que nós fazemos com que a luz e as trevas caminhem juntos. É preciso tomar uma decisão diante da cruz. A quem você quer receber neste dia? Ao seu Salvador e a sua salvação? Ou continuar com o seu pecado de hoje para sempre? Quantos de nós temos tido a irresponsabilidade de jogar com a nossa salvação? A nossa salvação mereceu a morte de um Deus. Para nos salvar, Ele foi capaz de fazer tudo isso. Se Ele tivesse morrido por nós de prazeres, isso já seria suficiente para nós deixarmos tudo para trás e segui-lo. Mas Ele morreu por nós de dores. E o profeta Isaías diz que Ele é homem de dores e que Ele sabe o que é padecer. Ele o chama de homem de dores, como se este fosse o seu nome. Quantas pessoas pensam que irão para o céu sem fazer nada, quando Ele fez tanto por nós? Você vai continuar sendo um católico meia boca, um cristão pela metade, alguém que vive a fé como quem arrasta os pés, de maneira leviana, tratando os negócios da tua alma como se fossem coisas quaisquer, em que tudo tem mais importância. Os teus joguinhos de internet têm mais importância que a oração. Os teus compromissos com os teus entretenimentos têm mais importância do que a Santa Missa. Os momentos em que você fecha os olhos e cai no pecado têm mais importância do que o sacrifício, a penitência, aquilo que você pode fazer pelo Senhor. Até quando nós viveremos assim? Queridos irmãos, isso não é uma brincadeira. Quantos estão brincando com a sua alma? Esta é uma aliança de vida e morte. Isso custou o sangue de um Deus encarnado. Quantos dos nossos dias viviam um cristianismo falso, composto de levezas obscenas, de uma misericórdia irresponsável, que não considera o preço da nossa salvação. Diante da cruz, nós precisamos romper, entregar-nos inteiramente ao Senhor e dizer: Senhor, o meu compromisso contigo é de vida e de morte, até o fim, porquanto Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas chagas somos sarados. Que nós entreguemos a nossa existência inteiramente ao Senhor e não tenhamos outro plano, senão apenas seguir doravante a sua santíssima vontade.